Queridos, graça e paz. Abram comigo, por favor, a carta de Paulo aos Efésios. Começamos hoje, pela graça de Deus, a reflexão versículo a versículo, nessa bela carta das Escrituras. Por favor, abra comigo, esta que é a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Efésios, carta que segue a leitura da carta aos Gálatas, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, farei a leitura do verso 1 ao verso 14, e os irmãos acompanham, por favor, esta, que é a palavra do Senhor em Efésios 1, os 14 primeiros versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e só foi feito apóstolo por conta exclusiva da vontade de Deus, e aqui ele já nos traz os destinatários, aos santos que vivem em Éfeso e que são fiéis, andam com Cristo Jesus. Lembrando que santo não é um privilégio de meia dúzia de homens e mulheres que a gente acha que viveu com Deus de um jeito diferente de como a maioria de nós vive. Conforme convencionalmente prega uma igreja aqui no Brasil, uma igreja muito grande, diz que determinadas pessoas, por terem uma intimidade maior com Deus, terem ao longo da história praticado melhores obras, essas pessoas são santas, e você pode interceder no nome delas, ou pedir no nome delas, que esses santos vão interceder diante de Deus por você. Esse não é o princípio bíblico. A Bíblia diz que todos aqueles que são de Cristo Jesus, são habitação do Espírito Santo, foram santificados. E por isso Paulo chama todos os discípulos de Jesus de santos. E Paulo traz no verso 2 o seu desejo a essa igreja. Eu desejo que a graça de Deus seja sobre vós outros, e que junto com a graça Deus visite vocês com paz, e que isso venha de Deus, que é o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo segue com o seu conteúdo do verso 3 ao verso 14, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus nos tem, o verbo aqui está no presente, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos de Deus seguem no verso 4. Esse Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Esse mesmo Deus nos amou e nos predestinou para ele, e nos adotou como filhos, isso através de Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito de sua vontade. E Deus fez tudo isso no verso 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. E mais uma vez ele insere a pessoa de Jesus, substituindo o nome Jesus Cristo pela expressão amado com A maiúsculo. Através desse amado que é Jesus Cristo, Paulo nos diz no verso 7, que nós temos a redenção. Através do derramamento de seu sangue, a remissão dos pecados. Tudo isso se dá devido à riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua bondade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Qual era o projeto original de Deus? Paulo explica no verso 10, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Cristo é o ponto zênite da história. Cristo é o alfa e o ômega. Cristo é o desejo central do coração de Deus. Nele, nesse Cristo, nós fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E novamente no verso 2, Paulo traz o objetivo, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido em Cristo, Paulo argumenta no final do verso 13, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Esse Santo Espírito, ele termina no verso 14 dizendo que é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, a carta de Paulo aos Efésios, na verdade, nasce um pouco antes dessa escrita. Primeiro, Paulo evangeliza na cidade dos Efésios, na cidade de Éfeso. A evangelização de Paulo na cidade de Éfeso está registrada no livro de Atos, capítulo 19. Paulo chega, como de costume, prega nas sinagogas, um grupo de pessoas se converte,
ele pega esse grupo de pessoas que se converte, dentre eles tem um homem chamado Tirano, que era dono de uma escola, provavelmente uma universidade. Esse homem abre sua escola e todos os dias Paulo leva esse grupo de cristãos recém-convertidos para a escola desse homem chamado Tirano e explica o Evangelho. O que é a explicação do Evangelho? É ensinar todo o Antigo Testamento aplicando-o em Cristo Jesus, dizendo que Cristo é o cumprimento de todas as expectativas do Antigo Testamento. Uma grande multidão se converte. Éfeso era uma cidade muito rica, uma cidade policultural, uma cidade que recebia pessoas de todo o Império Romano. E as pessoas começam a fluir para aquela escola e começam a se converter. E a conversão daquela cidade é tão radical que o capítulo 19 de Atos nos diz que macumbeiro, pai de santo, espírita, ateu, agnóstico, essa turma começa a se converter, vão em praça pública, fazem uma grande fogueira e queimam cerca de 500 mil reais em literatura num único momento. Isso causa uma revolução tão grande na cidade que os artífices, os homens que viviam do comércio de construir imagens de ouro para fomentar a idolatria, esses homens se levantam em perseguição odiosa contra Paulo e contra Silas, seu companheiro de viagem. Paulo é obrigado a ir embora da cidade depois de 2 anos. Só que veja bem, 2 anos ensinando o evangelho puro e simples, todos os dias há uma multidão faminta pela verdade. Essa multidão, obviamente, depois que Paulo vai embora, continua a obra que ele começa, e o evangelho não fica só na cidade de Éfeso, alcança toda a Ásia Menor. Éfeso era uma cidade extremamente importante, que através de sua influência impactava todo uma grande região chamada Ásia Menor. Quando Paulo sai de Éfeso, ele recebe uma revelação de que vai para Jerusalém, chegando em Jerusalém ele será preso. Ele não fica com medo dessa revelação, vai para Jerusalém, lá em Jerusalém ele é preso, e o registro de Atos capítulo 21 até capítulo 28 nos mostra Paulo sofrendo naufrágio, Paulo indo para a ilha de Malta, Paulo sendo picado por uma serpente venenosa e a serpente é que morre, ele é curado, Paulo experimentando a prisão na cidade de Roma, capital do Império Romano, Paulo esperando o julgamento pelas mãos do imperador César Augusto. A igreja na cidade de Éfeso recebe a notícia de que Paulo está preso. E a igreja fica muito triste, porque via nele o seu pai espiritual. E Paulo fica sabendo de que a igreja está entristecida. E ao receber essa notícia, ele resolve escrever a carta que hoje temos em mãos, chamada de Carta de Paulo aos Efésios, que também era uma carta circular. O que isso significa? A igreja recebia a carta, e essa carta depois transitava pelas igrejas das várias cidades ao redor. Isso é uma carta circular. O que nós estamos lendo hoje é uma carta circular que também acabou de chegar em nossas mãos, a carta de Paulo aos Efésios. E nessa carta, Paulo quer dizer a essa igreja: não se entristeçam por conta da minha prisão. O Evangelho, a obra de Cristo Jesus é muito maior que as minhas algemas. Cristo Jesus, quando ressuscita dentre os mortos e envia o seu Espírito que é santo, ele compra, ele estabelece para si uma multidão de toda língua, povo, raça e nação. Essa multidão é chamada de a igreja de Jesus. E eu quero falar para vocês o privilégio que vocês têm por serem igreja de Jesus. Quais as bênçãos presentes e as bênçãos futuras que hoje vocês têm. E esse é o conteúdo central da carta de Paulo aos Efésios, falar da identidade do povo de Deus. E nos versos 3 até o verso 14, depois que Paulo nos fala da introdução, onde ele diz: eu sou Paulo, apóstolo, que escrevi essa carta, onde ele também nos fala dos destinatários, eu escrevo aos santos que vivem em Éfeso, onde ele também traz os seus desejos a essa igreja, o desejo que a graça e a paz de Deus sejam ministradas em abundância sobre a vida de vocês. Graça é o desejo de que as bênçãos de Deus continuem a fluir sobre nossas vidas, que continuem sendo despejadas sobre nós em abundância, que o favor imerecido de Deus nos alcance a todo momento, e que junto com esse favor brote a paz que excede todo o entendimento, a paz que nos faz caminhar por situações adversas com o coração alegre, contente em Deus e em sua obra por nós. E do verso 3 ao verso 14, depois de sua introdução, Paulo vai falar da origem da igreja. E do verso 3 ao verso 5, Paulo, em primeiro lugar, vai dizer que o Pai, na eternidade, nos escolheu.
Veja que no versículo 3, bem no início, ele começa com aquilo que a gente pode chamar de doxologia. Doxologia é uma adoração, doxologia é louvor, doxologia é gratidão a Deus. Ó Deus, eu te adoro, ó Deus, eu te amo, ó Deus, tu és excelso, ó Deus, tu és grande. Isso é uma doxologia. E Paulo começa o seu versículo 3 com a doxologia dizendo: Deus, tu és bendito. Mais ou menos o seguinte: tu és maravilhoso, tu és digno de receber toda honra, louvor, glória e adoração. E ele explica por que Deus é digno de receber tudo isso. No versículo 3, Paulo diz: porque o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Paulo é redundante em sua fala. Nós já temos no presente momento recebido de Deus toda sorte de bênção espiritual, e ele explica: as nossas bênçãos não são necessariamente terrenas, as nossas bênçãos se dão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É por isso que você conhece cristãos paupérrimos, cristãos que não têm um automóvel para andar, não tem sua casa, nunca teve sua casa e muitos nunca terão, gente que vive uma luta infernal, mas gozam de uma alegria na alma, são prósperos, são muito ricos na sua alma. São homens e mulheres que conseguiram entender o quão ricos são em Cristo por conta de tudo aquilo que Deus lhes deu através da obra de seu Filho. Paulo diz: Deus já nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. E aí no versículo 4 em diante, Paulo vai explicar o que são essas bênçãos espirituais. A primeira delas, Paulo chama de eleição. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para Ele. Antes da fundação do mundo, Deus nos amou para Ele. Antes de qualquer estrela ser criada, antes do sol emitir a luz do seu brilho, Deus desejou na eternidade ter um povo para si. E dentre esse povo para si havia no projeto original de Deus a minha vida e a sua vida. É por isso que a cruz não é um acidente na história. A cruz é um projeto da eternidade decretado pelo Pai. Se você deixar marcado em Efésios 1 e seguir algumas folhas da sua Bíblia para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, você será tomado por um texto que vai te assustar, nos versículos 19 e 20 de 1 Pedro. Nesse texto, 1 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20, o apóstolo vai nos dizer que nós fomos salvos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Fomos salvos pelo sangue de Cristo. Verso 20, Pedro vai nos dizer que esse sangue foi conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo. Antes dos tempos eternos, o Pai resolveu amar um povo para si e decretou o projeto de salvação. Se você folhear mais algumas páginas e for para a carta de Apocalipse, o último livro das Escrituras, e ir para o versículo 13, você perceberá essa mesma linguagem aparecendo aí. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, dizendo que: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, vão adorar o antigo dragão, a serpente, o diabo, o anticristo no final dos tempos. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. O que tanto Paulo, como Pedro, como o apóstolo João, que escreve aqui o livro de Apocalipse, está nos dizendo é que na eternidade houve um projeto de amor onde o Pai desejou ter a minha vida e a sua vida para si. Desejou nos acolher como filhos. E o resultado da nossa salvação é um só. Paulo explica no final do versículo 4, nós fomos salvos para sermos santos e irrepreensíveis. Algumas pessoas que não creem nessa expressão chamada eleição, acham que Deus não tem soberania suficiente para escolher um povo na eternidade para si, dizem o seguinte: se a doutrina da eleição é verdadeira, se nós fomos salvos na eternidade pela graça imerecida de Deus, então nós podemos viver da maneira como desejarmos. Esse texto de Efésios 1, versículo 4, quebra esse argumento pela raiz. Toda verdadeira salvação, ela produz frutos dignos de arrependimento. O projeto original de Deus, ao nos escolher na eternidade para si, foi separar um povo do mundo para si.
um povo zeloso de boas obras, um povo que o ama, um povo que anda em seus caminhos, um povo que tem o coração pulsando pelo reino de Deus. Todo verdadeiro convertido é santo, porque é santificado na verdade. Se não há santidade em sua vida, é porque provavelmente não aconteceu a conversão verdadeira em sua vida, porque toda conversão verdadeira produz santificação. Todos aqueles que são habitação do Espírito são diariamente por Ele santificados. Esse é o resultado natural e a razão pela qual também Deus nos salvou, para sermos seus representantes nesse mundo e vivermos como povo santo e irrepreensível perante Ele. Paulo segue nos dizendo ainda da consequência da escolha do Pai. No versículo 5 ele vai dizer que Deus nos predestinou na eternidade para que fôssemos adotados como seus filhos. Tem um ditado popular antigo que diz: eu também sou filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Todo ser humano, assim como os animais, sem Cristo Jesus e sem a salvação, são criação de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus. Só se torna filho de Deus a partir do momento que você é salvo pela graça, tem Cristo como seu suficiente e único Senhor e Salvador. A partir do momento que a obra de Cristo se aplica à sua vida, os méritos de Cristo são também despejados sobre você. Tudo que Cristo conquistou é colocado em sua conta. Cristo é filho de Deus, você se torna irmão de Jesus vinculado com Ele, e por conseguinte você se torna filho de Deus também. O grande projeto de Deus na eternidade foi te perdoar, me perdoar e, acima disso, nos tornar seus filhos. É por isso que só um grupo de pessoas pode hoje orar dizendo: Abba Pai, Papai. Nem todos têm esse relacionamento com Deus. Só aqueles que são habitação do Espírito têm essa intimidade de se aproximar diretamente na presença de Deus e dizer: o Senhor é meu Pai. Por isso que Paulo começa dizendo: bendito esse Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ele me amou na eternidade, Ele me tornou o seu filho, e a consequência disso, e o meio pelo qual nós nos tornamos filhos de Deus, Paulo explica no final do verso 5, é por meio de Jesus Cristo. Isso é uma verdade muito dura. O mundo de hoje, a cultura de hoje, que quer ser tão inclusivista, abomina isso. O único meio que Deus escolheu para que o ser humano pudesse ser salvo é Jesus Cristo. Jesus Cristo usa as expressões com artigo definido em João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz: eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Eu sou o único caminho. Essa fala pós-moderna, relativista da nossa época, que diz que não importa o que você crê, todos os caminhos no final das contas vão levar até Deus, é um grande engano. Só há um caminho estabelecido na eternidade por Deus, e Paulo é claro em dizer: é por meio de Cristo Jesus. Qual é a base da escolha de Deus? Ou, em outras palavras, por que Deus quis te amar? Porque Deus na eternidade resolveu te escolher. Paulo explica no final do versículo 5, dizendo: segundo o beneplácito de sua vontade. Por que Deus me quis ter para Ele, o maior de todos os pecadores? Porque Ele desejou. Porque essa foi de sua vontade. Essa é a única explicação que as Escrituras nos dão. Graça. É assim que um amigo meu, um inglês, definiu graça. Graça é: Deus me amou porque Ele me amou. Mas por que Deus me amou? Porque Ele quis me amar. Isso é graça. Não havia nenhum bem em mim, apenas nele. E por sua livre e espontânea vontade, Ele resolveu me ter para Ele em amor, sendo eu o mais indigno de todos os homens. Isso é graça. A maioria das igrejas tidas evangélicas não creem nessa mensagem. Amam a teologia das boas obras, de que é a nossa performance que nos salva, de que é o nosso condicionamento em viver uma vida adequada que vai mover a vontade de Deus. E Paulo diz que foi na eternidade que Deus nos predestinou, que Deus nos elegeu, que Deus nos acolheu como filhos, que Deus nos quis para Ele. Essa eleição gera em nós uma vida santa, reta e irrepreensível, porque árvores transplantadas e agora enxertadas em Cristo são prósperas na frutificação.
sermos santos e irrepreensíveis. A base dessa escolha de Deus foi sua livre e espontânea vontade. É graça. Depois, do verso 6 em diante, Paulo vai falar agora sobre o Filho. Primeiro, o Pai na eternidade deseja nos ter para Ele e nos acolher como filhos. Agora, o Filho, que Paulo no final do versículo 6 o insere como o amado, o Filho torna possível essa escolha eterna do Pai. E Paulo vai dizer o que o Filho fez por nós, que é Jesus. No verso 7, Jesus Cristo nos deu a redenção. Através do seu sangue, Jesus nos deu a remissão. É importante a gente entender essas duas palavras, porque são talvez as duas palavras, depois de justificação, mais importantes em toda a Bíblia. O que a palavra justificação significa? Há pessoas que passam anos e anos e anos e anos e anos lendo as Escrituras e não sabem o que significa essa palavra justificação. O melhor conceito para ela é ouvir dos lábios de uma criança de 12 anos, foi perguntada: meu filho, você sabe o que significa a palavra justificação? E ele diz: eu sei, tio. O que significa? Justificação é Deus olhar para mim como se eu nunca tivesse pecado. Isso é justificação. Nós só fomos tornados justos diante de Deus porque o amado, que é Jesus Cristo, primeiro no versículo 7, primeiro ele nos deu a redenção. Redenção significa que alguém recebeu sobre si a maldição do nosso pecado. É por isso que João Batista olha para Jesus e diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu vim para efetuar a redenção. É por isso que Paulo nos diz que Jesus Cristo foi feito maldição em nosso lugar. É por isso que o próprio Jesus, no jardim do Getsemane, ora e diz: afasta de mim esse cálice. Porque Jesus sabia que ao subir à cruz, ele receberia todo o cálice da ira de Deus sobre si. Todo o inferno da humanidade, que seria derramado por toda a eternidade, sobre todos nós, é despejado na vida daquele inocente que nunca cometeu pecado. Quem nunca cometeu pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar. A maldição do nosso pecado é despejada abundantemente sobre ele. E o drama, o desespero é tamanho, que na cruz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Paulo explica em 2 Coríntios que através daquele momento tão dramático, que olho algum poderia ver e nem língua alguma poderia descrever, é por isso que os céus foram tomados de trevas. Paulo diz em 2 Coríntios 5 que naquele momento Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Cristo realizou em primeiro lugar a redenção, pagou nossa dívida, foi feito maldito em nosso lugar. E uma vez que ele pagou nossa dívida, ele pôde dizer antes de morrer: está consumado. E a palavra de Jesus na cruz foi tetelestai. Tetelestai é uma palavra grega muito rica, que a nossa tradução usou duas palavras para traduzir, está consumado. Tetelestai significa o seguinte: imagine uma praça no Império Romano no primeiro século. Naquela praça, assim como nossas feiras, vendia-se de tudo. Você chegava para comprar um escravo, e você desejava muito ter aquele escravo. Quanto ele custa? E davam o preço para você, uma fortuna. Você pegava todas as suas economias e pagava por aquele escravo. O antigo proprietário dele entregaria o escravo para você, junto com o escravo daria para você uma nota fiscal. E nessa nota fiscal vinha carimbado: tetelestai, está pago. Essa foi a última palavra de Jesus na cruz antes de render o seu espírito. Eu paguei a dívida deles. Toda a maldição que cairia sobre eles caiu sobre mim. Eu derramei até a última gota de sangue a fim de que eles não recebessem mais inferno. Tetelestai, está pago. Isso é redenção. Alguém pagou a nossa dívida. E remissão significa que essa pessoa que pagou a nossa dívida nos entregou a carta de alforria. Quando Jesus nos conecta a Ele e abre os nossos olhos, Ele nos liberta da idolatria, Ele nos liberta do egoísmo, nos liberta do paganismo, nos liberta de uma mentalidade secular,
uma mente de mundo, somente de mundo. É por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tudo isso é obra do amado. Jesus Cristo é a nossa redenção e é a nossa remissão. Redenção, alguém pagou toda a minha dívida. Remissão, esse que pagou toda a minha dívida, me libertou, me tirou do reino das trevas e me transportou para o império de seu Pai, que é o império de amor. E agora, eu sou justificado em Deus. Deus olha para mim como se eu nunca tivesse pecado. Por que que Jesus fez tudo isso, gente? Paulo nos explica no final do versículo 7, segundo a riqueza da sua graça. Por isso que Paulo começa o versículo 3 dizendo: bendito é esse Deus, bendito é esse Deus. No verso 11, Paulo fala da extensão da obra de Jesus, que é conquistar um povo para si. Olha só, nele digo, né, através da obra de Jesus, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Não é, a obra de Cristo agora tem possibilidade de alcançar o mundo. E por fim, Paulo vai inserir agora a terceira pessoa da Santíssima Trindade nos versos 13 e 14. Mas antes, veja só o versículo 13. Paulo vai dizer o único instrumento dado por Deus para que sejamos salvos, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. O instrumento pelo qual nós nos apropriamos da obra de Cristo é a pregação do evangelho. Música é muito importante, oração é fundamental na vida cristã, mas o instrumento dado por Deus, por meio do qual a igreja se converte, as pessoas são salvas, é a pregação do evangelho. Você pode organizar um acampamento de 10 dias com muita música, choro, jejum, oração, tal. Se não tiver pregação do evangelho, você não terá, muito provavelmente, conversões verdadeiras. Porque o único instrumento deixado por Deus para que a conversão aconteça é a pregação do evangelho. E em Romanos 10, Paulo explica que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do evangelho. Porque a pregação do evangelho é que vai fazendo o que eu estou fazendo nesse momento, explicando todo o desígnio de Deus, por que que Deus é tão bendito. Na eternidade nos ama, na eternidade resolve nos tornar seus filhos, na eternidade faz um pacto de amor com o seu filho, e o seu filho, vinculado a esse pacto de amor, se encarna nascendo de uma virgem, é feito maldito em nosso lugar, paga toda a nossa dívida, nos liberta da cegueira, nos transporta do reino das trevas para o reino de luz. E agora, uma vez que nós ouvimos a pregação dessas boas notícias, nós somos marcados com o Espírito Santo que habita em nós. E Paulo vai dizer que esse Espírito Santo que habita em nós, ele é um selo. Selo aqui, gente, é tão difícil ilustrar isso para a gente entender. Selo é muito mais que um carimbo. Selo é muito mais, inclusive, que aquela marcação a fogo de um gado. Você tem seu gado e vai marcar o seu gado. Pertence a mim. Selo é muito mais que uma marcação na pele. O selo significa que Deus agora se apropriou de nós. Deus está em nós e nós somos dele por completo. E nada poderá arrancar Deus de nós, e nem nós de Deus. Isso é selo. É uma imagem muito forte. O Espírito que é santo está aqui, dentro de tudo que nós somos, nos santificando, nos convencendo, nos conduzindo à verdade. Isso é selo. E além de selo, esse Espírito que é santo, Paulo diz no versículo 14, que é o penhor da nossa herança. Deus nos concede o seu Espírito que é santo como garantia de que a obra que Ele começou, que é a salvação, Ele vai concluir através da glorificação. Veja que ele termina no verso 14 dizendo: até ao resgate da sua propriedade. O Espírito Santo foi dado por Deus como presente à sua igreja para garantir
Ah, será que Deus me ama? Aconteceu tragédia, o câncer veio, estou desempregado, aconteceu tal coisa na minha vida, estou endividado, estou passando por essa luta. Ah, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me ama? O Espírito Santo está presente em todas as partes do seu ser, a tal ponto que é impossível dividir quem é você, o que é o Espírito Santo. Isso é selo. E o Espírito Santo está presente em você porque todos os pecados do passado, do presente e do futuro, por causa da obra do amado, todos os seus pecados foram perdoados. E só foram perdoados porque na eternidade Deus resolveu te ter para Ele e te acolher como filho. Então, antes de pensar ou de falar, será que Deus me ama? Se lembre de dizer, bendito Deus e Pai de meu Senhor Jesus Cristo, que me tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Se lembre disso. O Espírito Santo é a garantia de que a obra que Deus começou, a nossa salvação hoje é parcial. Nós temos o Espírito Santo que testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós temos uma alegria por saber que pertencemos a algo muito maior que a eternidade. Mas isso, o que a gente vive não é o final. O final virá através do retorno de Jesus, o estabelecimento dos novos céus e a nova terra, e a concretização do reino de Deus para todo e todo e todo e todo sempre. O Espírito é a garantia, é o penhor, é a convicção de que a obra que Deus começou, Ele vai terminar. As três pessoas da Santíssima Trindade estão engajadas em nossa salvação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando tudo isso aconteceu? Antes de qualquer estrela ser criada e do sol ou da lua emitirem seu brilho, Deus resolveu nos ter em amor para Ele. Paulo explica que a salvação foi conquistada na eternidade, quando a Trindade resolveu nos amar profundamente e garantir nossas vidas para sempre. Tudo para louvor da glória de Deus. Veja o verso 6, depois que fala da obra do Pai, Paulo diz, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, depois que Paulo fala da obra de Jesus Cristo. E no versículo 14, depois de falar da obra do Espírito Santo, Paulo termina dizendo, em louvor da sua glória. Como é que a gente pode aplicar tudo isso para as nossas vidas hoje? Em primeiro lugar, eu quero sugerir você a continuar conhecendo o amor de Deus e crescendo nele. Só uma maneira da nossa fé amadurecer. Leia bons livros de teologia sobre o amor de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a obra de Jesus Cristo por mim e por você. Leia, edifique-se na verdade, a palavra de Deus é a verdade. Seja dependente da graça, sem ela nada podemos fazer. Os salmos que falam de experiências humanas mais diversas, de alegria, de tristeza, de vitória, de dor aguda, estão repletos de experiências humanas, onde todo ser humano, homem e mulher, adulto e jovem, dependiam completamente da graça de Deus. Dependa da graça de Deus. No Salmo 63, verso 3, Davi já diz, a tua graça é melhor que a minha vida. Quando você estiver em casa, no final dessa noite, comendo um lanche antes de dormir, lembre-se que isso é graça. Quando você se deitar numa cama quentinha, tiver uma coberta, lembre-se que isso é graça. Se você tiver uma noite de renovo e acordar amanhã com saúde, lembre-se que isso é graça. Quando você tiver disposição para ir trabalhar e tiver um trabalho, lembre-se que isso é graça. Quando você ganhar um abraço, um beijo de um filho, e ter um filho para abraçar e beijar, uma esposa para abraçar, um marido para cuidar. Se você chegou na velhice, guardado até aqui, lembre-se que foi graça, 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 graça e mais graça. Dependa da graça. Se você tem enfrentado momentos de grande tensão em sua vida, de grande angústia, lembre-se que a graça nunca te desamparará.
Uma terceira aplicação é leia um bom livro sobre cristologia, ou também sobre graça. E aqui eu trago duas sugestões muito simples. Esses livros estão no nosso site, ipsetorsul.com.br, no nosso aplicativo, que você pode baixar para iPhone, para Android. Eu sugiro dois livros. Leia A Cruz de Cristo, de John Stott. É um best-seller, escrito no início do século passado, 1930 e alguma coisa, uma coisa assim. Leia A Cruz de Cristo. Esse livro é fantástico. Fala tudo sobre a obra de Jesus Cristo e as implicações para as nossas vidas. E há um outro livro de Marcos Lucado, que é um livro devocional, mas é uma exposição de Romanos incrível, nas garras da graça, também presente em nosso site e em nosso aplicativo. Viva para o propósito de fazer esse grande amor conhecido. Paulo diz que nós fomos salvos desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, para louvor da glória de sua graça, para louvor da glória de sua graça. Nós só temos uma missão na vida, e muita gente vai ficar entristecida com isso. Não é trocar de carro todo ano, não é fazer boas viagens, embora tudo isso seja muito bacana, mas a missão principal das nossas vidas é tornar o nome de Deus glorificado todos os dias. Tornar o nome de Deus glorificado todos os dias. E lembre-se, já temos mais que o necessário. Bendito Deus, Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos seus filhos. Já temos mais do que o necessário. Somos cidadãos da eternidade. Louvado seja o nome de Deus.